Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net ainda, meu Deus, e não passa. Completamos já o aniversário de 1 ano de isolamento na pandemia. O programa ricardoholandini.net completa 1 ano sendo feito através da internet. Nosso convidado de hoje é um cara maluco. Ele é maluco. O maluco do bem. Tudo bem, vereador? Tudo bem, é um prazer enorme de novo estar falando contigo, Ricardo, e com todas as pessoas que te acompanham aí, fazendo um trabalho muito inteligente de comunicação. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. Pois é, para quem não sabe, o apelido, né, por quem ele começou a ser conhecido, né, há alguns anos atrás, era Maluco do Bem, né, o vereador do PSDB, Moisés Barbosa. Conta um pouquinho dessa história para quem não sabe. Na verdade, há muitos anos atrás, nós, um grupo de amigos, nos envolvemos com um projeto muito lindo que tinha em Porto Alegre, que era o projeto Cara Limpa ao Mundo Sem Drogas, que era do Cal Lopes, escritor, idealizador do projeto, né? Autor do livro Ala Fechada. Na época tinha uma grande comoção, porque houve, inclusive, o fechamento de clínicas que faziam contenção mecânica, né? Não tratavam os dependentes, e a gente começou a se envolver com o projeto dele. Mais tarde, o projeto dele fechou, né? E a gente acabou ficando órfão desse momento de voluntariado, que dava palestra contra as drogas, gravidez precoce, e algumas pessoas se organizaram. Eu não queria ficar sem esse momento de voluntariado. Todo mundo que é voluntário sabe o quanto é importante esse sentimento de ajudar o próximo, e a gente fundou uma rede de ação social chamada Malucos do Bem. E o nome se deu pelo seguinte: a gente sempre não tem dinheiro público nisso, o dinheiro é de nós mesmos, dos voluntários, sempre foi. Então a gente entrava num ônibus aqui, Ricardo, e ia até Itaqui, São Borja, que é minha terra natal, 10 horas de estrada, dava palestra de manhã, de tarde, de noite, com recursos próprios, entrava no ônibus e voltava. E aí a crítica e as brincadeiras eram: vocês são malucos, vocês de fazer isso, vocês fazem. E aí foi ficando maluco, e um dia a gente começou a responder: a gente é maluco, mas é do bem, a gente é maluco, mas é do bem. E aí eu herdei o apelido de Maluco do Bem. E fez história, né? E faz história, porque é importante marcar esse voluntariado, principalmente nessa área das drogas. Já que estamos falando de droga, drogadição e todo esse problema, estamos nessa época de pandemia, e isso deve ter se complicado para muita gente, né, o Moisés? Como é que é lidar com essa questão? Porque tu nunca descesse desse ônibus, tu continua nesse ônibus dos malucos do bem, né? Sim. Nessa época da pandemia, como é que está esse negócio de ajudar essas pessoas, usuários de drogas, e, para quem não sabe, as famílias, porque as famílias fazem parte desse universo e elas sofrem muito. E se elas não estão preparadas, elas, em vez de ajudar, acabam atrapalhando, né, Moisés? Sim, e, cara, a pergunta é muito pertinente. Eu preciso deixar claro que eu nunca desci desse ônibus, até porque a gente vive isso. Quem se dedica a causas sociais pelos motivos corretos, né, que são os motivos de voluntariado, e é importante esse espaço para eu explicar uma coisa. Por que o termo maluco? Parece, infelizmente, hoje em dia, que tu fazer algo como a gente sempre fez, as pessoas, elas não, infelizmente, o mundo tá assim, tu tem que estar ganhando alguma coisa, né, para tu ter um sacrifício financeiro, de tempo, e a gente fica triste com isso. A Malucos do Bem tem 27 anos de história. E a gente ampliou os nossos trabalhos depois para a inclusão através do esporte, para os idosos, vários braços de pessoas com os mais variados projetos. O momento da pandemia, a gente nota que se agravou muito
a questão familiar, porque quando tu não tem a pandemia, alguns núcleos familiares eles se dispersam. Quando tu tem a pandemia, tu mantém esses núcleos mais fechados e há um convívio maior dos familiares e, por consequência, há um contato mais direto com a pessoa que tem o problema. E aí, obviamente, a família sofre mais. A gente vê nos órgãos de assistência social da prefeitura um impacto maior, uma procura maior, e, infelizmente, por causa da questão, e não estamos culpando ninguém, detesto essa história de fazer a pandemia um cabo eleitoral ou transformar isso numa plataforma político-partidária, mas a pandemia, mesmo sem a gente culpar alguém, os impactos são econômicos, mas os impactos são muito sociais. Então, assim, a gente não dá conta. A verdade é que é meio enxugar gelo, porque tem pessoas que, para sair do núcleo familiar, acabam indo morar na rua. Tem pessoas que erroneamente, por causa da instituição familiar hoje ter um grande número de pais separados, etc., há uma falta de informação para as crianças e os adolescentes. Informação mesmo, de dizer, olha, isso é assim, a droga lícita funciona assim, a ilícita assado. Olha, de informar, de mostrar para combater a curiosidade. A gente está num mundo globalizado, tecnológico, mas, infelizmente, os nossos filhos estão procurando no Google o que nós deveríamos informar com amor e carinho. E, para finalizar, dizer que os pais, ou os avós, ou quem tem a tutela do grande número de crianças, tem um erro ainda. O fulano começou a demonstrar que está com possibilidade de estar com algum problema de drogas. Há ainda uma briga com o menor ou com quem está passando por isso. Tu brigar, tu tirar, expulsar de casa, tu está, na verdade, entregando a tutela da pessoa, da tua família, para a rua. E na rua eles vão adotar. Na rua, a rua adota. Né? E aí, às vezes, a gente tem notado que aí cai num percentual, e parabenizo as pessoas que aqui em Porto Alegre trabalham no CAPS AD4, que é voltado para o público de rua, que faz daí um acolhimento. Então, assim, realmente a pandemia ela agrava muito a questão familiar e também agrava muito o aumento, e a gente nota o aumento do público de moradores de rua. Alô, famílias, adotem o seu filho. O traficante adora adotar. Os grupos do tráfico, os grupos do crime adoram adotar esses que são expulsos de casa, né, Moisés? Eles adoram pegar esse papel, porque ele adota, ele mantém uma tutela daí em cima desses jovens de todas as idades, porque não fique pensando só que é adolescente que sofre, não. Tem criança já com 11, 12 anos que lamentavelmente caiu na mão do traficante, tem pessoas com 60, mais de 60 anos que estão na mão dos traficantes, e os traficantes adoram esse consumidor. Ele quer prender o cara para o resto da vida, ter esse cliente, né, ô Moisés? Sim. O resto da vida na sua mão. Então, é isso aí. A rua, quando eu digo a rua, é exatamente isso. Eles adoram porque eles acabam tendo ali uma pessoa útil ao descaminho, útil à criminalidade, útil para várias coisas, sem nenhum pudor e sem a preocupação do bem-estar daquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser uma ferramenta do sistema para eles. Então, assim, a grande frase, Ricardo, adote o seu familiar, adote quem está com problema. Tu falas sobre classes e idades, né? Eu tive dando palestra na Restinga, numa escola pública, uma menina de 12 anos me abordou no fim da palestra e me fez perguntas que a gente faz um trabalho entre o emissor e o receptor, a gente bate um papo, não é uma palestra, não é uma coisa assim. A gente realmente, até para eles se sentirem à vontade. As perguntas do público de 11, 12 anos, algumas gerações passadas, inimaginavelmente, gerações passadas
jamais iriam imaginar que uma criança de 11, 12 anos, como aquela menina, me fariam perguntas sobre drogas e sexualidade de uma maneira tão até cruel. Ela estava sendo, na realidade, vítima, né, de abuso e de adoção da rua e do tráfico de uma maneira assustadora. E aí eu fui conversando para entender, ela não tinha orientação, porque os pais abandonaram ela na casa de uma tia-avó que se descolou muito da realidade hoje em dia das crianças. Então, essa criança estava ali sem informação, adotada, infelizmente, por um malandro, aí, um avião do tráfico, que estava usando a menina de 11, 12 anos. Aí a gente deu um encaminhamento, mas é assustador e, por um outro lado, muito triste, né, Ricardo? O crime em todo o planeta é assim. Ele usa desses inocentes úteis, né, que as famílias, por não ter preparo, não saber enfrentar, como enfrentar, não saber como pedir socorro, né? E olha, o socorro está mais próximo do que ela imagina, né? Tem pessoas, entidades, né? Desculpa te interromper, mas quando a gente fala sobre usar, não querendo sair radicalmente do tema, mas já saindo um pouco, eu estou bem incomodado, Ricardo, e talvez tu seja a primeira pessoa que eu fale assim numa entrevista. Eu estou muito incomodado com a Câmara de Vereadores do ponto de vista da utilização de pessoas também desinformadas da população. Existe nessa legislatura, e até agora, tem sido ocupado dinheiro e tempo do contribuinte para uma enxurrada de projetos inconstitucionais que são apresentados na casa, e eles são também eles ludibriam um público que também está sofrendo, né? Então tem vereador apresentando na Câmara, e isso aí, se tu quiser, eu posso depois falar mais contigo sobre isso, mas que está me incomodando muito a apresentação de projetos inconstitucionais que o vereador apresenta lá para um público carente, que passa a acreditar nele como um propositor de uma solução, mas totalmente fora do escopo. Foi apresentado semana passada um projeto de um vereador alterando a legislação do trabalho infantil. E aí nós dissemos para ele, olha, não tem como aprovar porque é inconstitucional. E aí eu noto que tem uma fábrica de cards e fake news. Por trás existem grupos políticos que estão lá na ponta mentindo para as pessoas. Não, deixa que eu vou resolver isso. Tem vereador prometendo auxílio emergencial, que não é competência de vereador. Tem vereador prometendo abono salarial. Desde quando que vereador dá abono salarial? Então, assim, eu já vejo o sistema político também numa outra alçada, talvez por causa das fake news, talvez por causa... E isso está me incomodando muito. Eu espero que um dia pessoas como tu alertem a população, usando os veículos de imprensa, porque há muita, mas muita proposição apresentada na capital dos gaúchos de vereadores que estão literalmente apelando para o lado do populismo, para o lado da enganação das pessoas que não sabem as competências de vereador na Câmara de Vereadores. Isso está me incomodando muito, viu, Ricardo? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26 e o 526, no streaming do BATV na internet e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o vereador do PSDB, Moisés Barbosa, o maluco do bem. O Moisés fizesse um desabafo no final do primeiro bloco ali, que era o tema do meu segundo bloco. Falar do mandato,
da função dos vereadores, dos políticos em geral que não estão no executivo, não é função deles, eles não podem propor nada que aumente despesa. Isso é prerrogativa de prefeito, de governador e de presidente da República. Tá. No caso do município, Moisés tem uma ideia que aumenta a despesa, vai falar com o secretário, vai falar com o Sebastião Melo, que é o prefeito, sugere para ele, ok, pô, legal, ele topa a ideia, bacana. Não vai, o Sebastião Melo não vai deixar de dizer que a ideia partiu do vereador Moisés Barbosa ou qualquer outro que seja, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, do mandato e essas coisas que fazem e que não deviam fazer, que muitas vezes iludem as pessoas, achando que fui lá, falei com o vereador, com o assessor do vereador, ele disse que vai resolver tudo. Não, não resolve. Tem coisa que não é prerrogativa de vereador, não é prerrogativa de deputado, não é prerrogativa nem de senador. Ele pode ajudar a intermediar alguma coisa com o executivo, né? Mas lançar a lei, gerar despesa ou alterar a legislação que não é municipal, que não é estadual, que é federal, né? Dá alguns exemplos do que pode e o que não pode, vereador. Bom, o meu desabafo, Ricardo, é porque a gente tem visto uma enxurrada de projetos inconstitucionais, né? Existe um mecanismo na Câmara que o vereador pode fazer um projeto que a gente chama de projeto indicativo ao Poder Executivo. O vereador ele não pode fazer nenhum projeto que gere ônus para o outro poder, né? Nós somos do Poder Legislativo. Então, eu gostaria aqui, já causando um pouco de polêmica, vou causar, né? Nas últimas semanas, alguns projetos apareceram na Câmara, e eu vou citar esses projetos. Eles são projetos apresentados, na maioria das vezes, pelo PSOL, pelo PT e também com o apoio do PCdoB. São projetos que visam claramente pegar uma fatia de eleitores e ludibriá-los como se os vereadores tivessem superpoderes. E também ele é intencional para aquela velha prática política de gerar raiva nas pessoas como massa de manobra. Raiva é um bom ingrediente. Então, eles fazem cards no outro dia, quando tem os seus projetos inconstitucionais recusados na Câmara, eles fazem um card. Vejam quem são os vereadores que não aprovaram o abono salarial para a saúde na pandemia. Vereador não dá abono salarial, Ricardo. Não existe isso. A gente não, o dinheiro não, a competência de gerir aquele dinheiro não é nossa. Nós não podemos, é inconstitucional. Mas é óbvio que no site, no Facebook, eles não vão dizer isso. Eles não vão dizer assim, eu apresentei um projeto inconstitucional que foi reprovado. Não, é a velha prática política. Infelizmente, e eu quero deixar claro que eu fiquei internado 10 dias na UTI. Eu sei o quanto a comunidade médica e os enfermeiros, os técnicos, todos estão pressionados, sofrendo, e são heróis. Para eles me atenderem, eles tiravam avental, tiravam luva, tiravam máscara, trocavam todo o seu equipamento, né, para ir atender o outro. E eu sentia a emoção de quando eu evoluí para o quarto e, infelizmente, sentia a tristeza quando eles perderam alguns pacientes, né? Eu assisti isso acontecer. Eu passei por momentos muito difíceis. Aí, o que alguns políticos fazem? Aproveitar esse calor do momento, essa emoção, e querem emplacar uma medida, um projeto, e dizem, não, eu vou ser autor, aí reúne um grupo lá e diz, olha, eu vou sugerir na Câmara o abono salarial para vocês. O vereador não dá abono salarial. Aí eu, que sou um cara que conheço a legislação, que sou formado em gestão pública, que tenho responsabilidade com os meus eleitores que me colocaram lá para ser um bom legislador, consequentemente respeitar a legislação e as leis, eu vou lá e voto contra. Eu viro alvo de card dizendo que eu votei contra. Mas não diz assim, é inconstitucional a lei. Nós tivemos projeto de lei mudando a legislação federal, aqui o vereador apresentou,
sobre trabalho infantil. Nós tivemos agora, na última sessão, ontem, tivemos uma sessão que o PSOL apresentou uma proposição querendo obrigar os hospitais privados e públicos a terem uma fila única e todo mundo, que eles chamam de universalização das internações. Isso não é competência de vereador. Existem ideias até boas, que para o leigo, que a população geral, que ideia legal, só que não é competência do vereador, né? Então, foi muito bem dito por ti, e isso me revolta muito. Então, nós estamos estudando, tem um grupo de vereadores debatendo como impedir isso. Na Assembleia Legislativa, não acontece isso. Por quê? E aí eu vou revelar aqui um pouquinho da caixa preta da Câmara Municipal de Vereadores em Porto Alegre. Os projetos chegam ao plenário, mesmo sendo declarados inconstitucionais na CCJ. Porque tem lá um regimento interno da década de 90 que diz o seguinte: se tiver um voto a favor na CCJ, ele segue e vai para o plenário. Aí a gente gasta 1, 2, 3 dias debatendo com dinheiro do povo, porque o recurso para pagar nós, para pagar a casa, para pagar tudo, os funcionários, é o povo, é o contribuinte, é o tributo. A gente fica discutindo um projeto que é inconstitucional. Por quê? Porque daí ficam se revezando os partidos que estão na oposição, neste caso que eu citei. Claro que não é só a oposição, às vezes aparecem projetos inconstitucionais também que não são de vereadores que são da oposição, né? Alguns independentes, alguns até da base, não no mesmo volume, né? A gente nota que não é no mesmo volume. E fica se discutindo um projeto que todos ali sabem que é inconstitucional, até o próprio autor. Então, o que a gente diz, e hoje eu fiz vários pareceres na CEFOR, como relator, dizendo o seguinte: colega, isso propõe para o projeto de indicativo ao executivo, só que eles não fazem porque o projeto de indicativo não tem a mesma repercussão, não vai para o plenário, não tem a grande votação, não tem o card, não tem a parte que eu chamo de ludibriar o eleitor, não tem a parte do card, não tem o mesmo impacto. Então, a gente tem um grupo de vereadores que está tentando propor uma alteração para a gente se equiparar à Assembleia, e quando os projetos chegarem na CCJ e, por maioria, for decidido que ele é inconstitucional, ele volta para o autor, daí o autor passará a ter 10 dias, já existe isso, para fazer um recurso. Se esse recurso for julgado por maioria inconstitucional, ele já não vai para o plenário. Aí os prejudicados vão alegar o seguinte, Ricardo, eu já estou falando muito, vou parar de falar. Os prejudicados vão dizer: não, mas houve um complô na CCJ para declarar o meu projeto inconstitucional. Simples, vai na justiça, entra com uma liminar e aí vai se discutir a inconstitucionalidade. Mas não se gasta o dinheiro público e o tempo da população discutindo mais de um dia projetos que são visivelmente inconstitucionais. Eu me revolto muito. E aí eu falo que esses projetos que eu citei foram apresentados pelo PSOL, um foi pelo Robaina, 2 foi pelo Robaina, o outro foi pela Karen Santos. O do Robaina, de dar abono, ele teve a capacidade de chamar os vereadores de insensíveis, de ingratos com os enfermeiros. Veja bem, eu tive 10 dias, eu perdi meu sogro enquanto eu estava internado, eu nem sabia que meu sogro tinha partido. Então é o seguinte, o que eu mais quero é que a comunidade médica, que eu mais gostaria que a comunidade médica tivesse, sabe o quê? Uma sociedade mais consciente e uma sociedade melhor para eles atenderem. Políticos que não usam a pandemia para cabo eleitoral. Então, assim, a Câmara de Vereadores ela precisa evoluir e a gente precisa ter mais responsabilidade, né? Nós, legisladores, temos que seguir a lei e aí, finalizando, a competência do vereador é fiscalizar o executivo, propor projetos de indicativo, mas ela pode também fazer projetos de lei desde que não gerem ônus. Elas podem discutir legislaturas, desburocratizar a máquina pública e vou além. Ela pode fazer, sim, projetos com orçamento, mas não do orçamento do outro poder. Então, que os vereadores façam com o seu recurso do legislativo e abram mão
de uma fatia do seu recurso e façam projetos com esse dinheiro. Daí é constitucional. Isso aí é uma coisa importante que as pessoas têm que entender, e eles não são obrigados a saber, mas o vereador é obrigado a saber disso aí. Então, eu acho uma boa ideia essa aí de equiparar, não? Seria pegar um procedimento feito na Assembleia Legislativa, também adotar na Câmara dos Vereadores, que vai poupar o dinheiro e o tempo do contribuinte, né? Com certeza. Moisés, estamos indo já para o finalzinho do programa aí. O que vem por aí, em seguidinha? Tá? O que vem por aí? A gente tem que enfrentar pautas que são antigas na cidade. A gente tem que quebrar, sim, o monopólio, que é discutido, o monopólio da Prosempa ou não, mas a gente precisa. O Poder Executivo não pode ficar amarrado a ter autorização para contratar e fazer outras aberturas de tecnologia. A gente tem que avançar na parte de tecnologia na administração pública. A gente precisa resolver o problema da passagem de ônibus, que é muito cara. E a gente tem que enfrentar o número grande de gratuidades, senão não vai ter, não tem almoço grátis. A gente tem que aprovar a reforma da Previdência. A gente precisa equiparar, ninguém aguenta mais, sabe? Ter tratamentos muito disparelhos. Eu e minha família tem professor, nós temos que fazer esse enfrentamento. A sociedade não aguenta mais. A gente tem, o que segue agora como grande desafio é não ter medo de enfrentar estas pautas. Eu quero, de público, sou do PSDB, nós tivemos disputas acirradas, essas pautas já estão na Câmara desde o governo passado. São pautas que não são, como a gente dizia na época, não eram do Marquesan, não eram do PSDB, não eram do governo anterior, é para a cidade. Temos que enfrentar essas pautas e é o grande desafio. Parabenizo a atual administração que manteve essas pautas como prioritárias. Reforma da Previdência, a questão do transporte público e a questão da quebra do monopólio da Prosempa são importantes para que Porto Alegre dê uma evoluída grande aí agora. Vereador, muito obrigado. Quero voltar a conversar contigo. Vamos esperar aí uns 2 meses, ver o que evolui, né? Para quem não sabe, o Moisés revelou, eu não quis falar, né? Ele teve Covid, teve essa fatalidade familiar aí também. Então, ele sabe muito bem o que é enfrentar esse problema, né? Sabe, doeu de 2 formas, né? Tu tivesse o Covid, teve uma perda familiar, então tu sabe muito bem o que é isso aí. Obrigado, Moisés, pela tua participação. Nosso programa está sempre à tua disposição aqui no BATV. Um grande abraço a todos e parabéns aí pelo programa. Esse, então, foi o vereador Moisés Barbosa, o Maluco do Bem, aqui no programa Ricardo Orlandini. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.